Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática e hoje nós vamos aprender a resolver expressões com potências. Então aqui nós temos a ordem das expressões. Primeiro a gente resolve o que tem dentro do parênteses. A ordem das operações é o quê? Potência. Primeiro a gente resolve potências, depois a gente resolve multiplicação ou divisão e por último adição ou subtração, o que vier primeiro. Então aqui nós temos esse exemplo. 1/2 elevado ao quadrado mais 1/3 elevado ao quadrado dividido por 1/3 elevado ao quadrado. O que nós vamos resolver primeiro? Primeiro nós vamos ver dentro dos parênteses. Aqui a gente observa que dentro dos parênteses não tem operações, certo? Não tem contas para fazer dentro dos parênteses. Então a gente vai seguir a ordem das operações aqui. Primeiro a gente vai resolver as potências. Então a gente tem aqui 1/2 ao quadrado, a gente tem essa potência e essa potência, certo? O que é 1/2 ao quadrado? 1/2 ao quadrado é 1/2 vezes 1/2. Isso é 1/2 ao quadrado. Dá quanto 1/2 vezes 1/2? É igual a 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. 1/2 ao quadrado é 1/4. Então aqui eu tenho 1/4 mais 1/3 ao quadrado. O que é 1/3 ao quadrado? É 1/3 vezes 1/3. Duas vezes. 1 vezes 1, 3 vezes 3, 9. Então vai dar 1/9. Dividido por 1/3 ao quadrado, que é 1/9. Certo? 1/9. Pronto. Resolvi as potências. Agora, o que eu vou resolver? Depois das potências vem o quê? Multiplicação ou divisão. Então, aqui eu tenho uma adição e eu tenho uma divisão. Então, eu tenho que resolver primeiro a divisão, certo? A divisão. Então, o que eu faço com a adição? Eu conservo, vai ficar assim, 1/4 mais. Agora aqui, ó, como é que eu divido frações? Eu conservo a primeira fração, 1/9, vezes o inverso da segunda fração, que é o inverso de um nono, é 9 sobre 1. Pronto. Dessa forma. Agora eu tenho uma adição e uma multiplicação. O que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então, eu conservo a adição. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, 1/4 mais... Antes de eu multiplicar, eu vejo se dá para simplificar. Dá para cortar aqui o 9. Ó. 9 dividido por 9, 1. 9 dividido por 9, 1. Agora eu vou multiplicar. 1 vezes 1, 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Dessa forma. Agora sim, por último, é que eu vou resolver a adição. Seguindo a ordem. Primeiro resolvi as potências, depois resolvi a divisão e agora eu vou resolver a adição. 1/4 mais 1 sobre 1. O que eu faço? Eu vou tirar o MMC de 4 e de 1, que é o quê? Que é 4. Eu coloco aqui 4 mais 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Agora eu posso somar porque os denominadores estão iguais. Então, 1 mais 4 é o quê? 5. Então, a resposta da minha expressão, 5/4. Agora eu tenho a outra expressão. 3/8 dividido por 1/2 menos 1/4 elevado ao quadrado. O que eu vou resolver primeiro? Pela ordem das operações é assim. Primeiro é as potências, depois multiplicação ou divisão e por último adição ou subtração. Só que primeiro eu tenho que resolver as operações que estão dentro dos parênteses. Então aqui no caso eu tenho esse parênteses e eu tenho uma operação de menos para resolver. Então eu vou resolver primeiro dentro do parênteses. Como que eu vou fazer? Vou fazer 1/2 menos 1/4, porque ela está dentro do parênteses. Aí eu tenho que tirar o MMC de 2 e 4, certo? Que vai ser o quê? De 2 e 4, que vai ser por 2. Que 2 por 2, 1, 4 por 2, 2. Divide por 2 de novo. 1, 2 por 2, 1. Então, 2 vezes 2, 4. Então, o MMC de 4 e 2 é
4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar aqui 3 oitavos, dividido. Aí eu vou tirar o MMC de 2 e 4, que é 4. Então, eu vou colocar aqui debaixo das duas frações, certo? Aí, como é que eu vou fazer? 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. E conservo a potência aqui, o 2, elevado ao quadrado. Pronto. Agora, o que eu vou resolver? Se eu já tirei o MMC, agora eu já posso somar. Então, como vai ficar? 3 oitavos dividido. Quanto que é 2 quartos menos 1 quarto? 2 quartos é 2 menos 1, que vai ser 1 quarto. E conservo quem aqui? O quadrado. Pronto. Resolvi dentro dos parênteses. Deu 1 quarto. Agora sim, eu tenho uma divisão e uma potência. O que eu resolvo primeiro? A potência vem primeiro do que a divisão. Então, primeiro tem que fazer a potência. Então, o que eu faço com a divisão? Eu conservo. Então, vai ficar assim, 3 oitavos dividido. Aí vai ser 1 quarto ao quadrado. O que é 1 quarto ao quadrado? 1 quarto ao quadrado é 1 quarto vezes 1 quarto. Duas vezes. E 1 quarto vezes 1 quarto vai ser o quê? 1 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Então, vai ser 1 16 avos. Então, 1 quarto ao quadrado é igual a 1 16 avos. Pronto. E por último aqui eu tenho para resolver a divisão. Como que eu divido frações? Divisão de frações é assim. Eu conservo a primeira fração, 3 oitavos, vezes o inverso da segunda fração. Se está 1, 16, é assim, 16 sobre 1. Pronto. Agora, toda divisão vira uma multiplicação. Agora eu vou simplificar para me resolver. Dá para simplificar aqui o 16 e o 8, que vai ser aqui, ó, 8 por 8, 1, 16 por 8, 2, que 2 vezes 8, 16. Pronto, está simplificado. Agora é só multiplicar. 3 vezes 2, 6. E 1 vezes 1, 1. Então a resposta da minha expressão é o quê? 6 sobre 1, ou 6 inteiros. Agora eu tenho aqui essa outra expressão, certo? Eu tenho divisão, tenho potência e tenho subtração. Qual é a ordem que eu vou resolver? Primeiro eu tenho que resolver o que está dentro dos parênteses. Então aqui eu tenho a operação dentro dos parênteses. Eu tenho 1 quarto menos 1 oitavo e 1 meio menos 1 quarto. Então primeiro eu tenho que calcular dentro dos parênteses. Não posso resolver a potência nem a divisão, porque eu tenho que calcular primeiro aqui dentro dos parênteses. Então aqui eu tenho 1 quarto menos 1 oitavo. O que eu faço? Eu tenho que tirar o MMC de 4 e de 8. Quanto vai ser o MMC de 4 e 8? Vamos de 4 e 8. 4 e 8. Por 2 dá 2, dá 4. Por 2 dá 1, dá 2. Por 2 dá 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o MMC de 4 e 8 é 8. Então, vamos colocar aqui 8, 8. Agora, qual é o procedimento? Divide pelo denominador, multiplica o numerador. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. Pronto, conservo 2, dividido. Aí eu tenho outra operação aqui dentro do outro parênteses. Então, 1 meio menos 1 quarto. Então, eu tenho que resolver essa subtração. E subtração de denominadores diferentes eu tenho que igualar tirando o MMC. Agora eu vou tirar o MMC de 2 e 4. Por 2 dá 1 e dá 2. Por 2 dá 1 e 1. 2 vezes 2, 4. Então, o MMC de 2 e 4 é 4. Aí, o que eu vou fazer? 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Pronto, conserva o 2. Pronto, já igualei os denominadores. Agora eu posso resolver a subtração. 2 menos 1 porque está igual. E 2 menos 1 porque está igual. Então, como é que vai fazer? 2 menos 1 é 1. Então, vai dar 1 oitavo. 2 oitavos menos 1 oitavo é 1 oitavo. Conserva a potência. Dividido. E aqui da mesma forma. 2 quartos menos 1 quarto. Está igual ao denominador. Igualei, eu posso diminuir. 2 menos 1, 1 quarto. E conserva a potência. Pronto, já calculei dentro dos parênteses. Agora sim eu posso calcular as potências. Entre divisão e potência eu calculo primeiro as potências. Então aqui eu tenho 1 oitavo ao quadrado. O que é 1 oitavo ao quadrado? 1 oitavo ao quadrado é 1 oitavo vezes 1 oitavo.
1 vezes 1 é 1, 8 vezes 8, 64. Então, vai ser 64 avos. Dividido. Agora eu tenho 1/4 ao quadrado. O que é 1/4 ao quadrado? É 1/4 vezes 1/4. 1 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Então, vai ser 16 avos. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou resolver a divisão. Como que eu divido frações? Eu conservo a primeira fração, 64 avos. O dividido vira vezes. O inverso da segunda fração. Se está 16, fica o quê? 16 sobre 1. Pronto. Agora eu vejo se dá para simplificar essa multiplicação. O 16 pode simplificar com o 64. Porque se eu dividir 64 por 16, vai ser igual a 4. Ó. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. Vai ser 4. 4 vezes 16 é 64. Então, eu posso cortar aqui. Ó. 16 por 16 é 1. 64 por 16 é 4. Simplifiquei. Agora eu posso multiplicar. 1 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Então, essa é a resposta da minha expressão. Agora eu tenho aqui a última expressão, 1/2 menos 1/4 elevado ao quadrado dividido por 1/2. Então, primeiro eu tenho que resolver a operação que está dentro do parênteses. Então, 1/2 menos 1/4, porque está dentro do parênteses. Eu vou conservar o quadrado e conservar a divisão. Então, como é que vai fazer? Primeiro, para mim subtrair 1/2 menos 1/4, quando é adição e subtração de denominador diferente, eu tenho que tirar o MMC. Eu vou tirar o MMC de 2 e 4. Quanto que é o MMC de 2 e 4? Por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1 e dá 1. 2 vezes 2, 4. Então, vai ser 4. Coloca aqui o 4 menos o 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Pronto. Conserva o quadrado. Conserva a divisão por 1/2. Pronto. Agora já estão iguais os denominadores. Então, agora eu posso diminuir 2 menos 1. E conservando o parênteses e a potência. 2 menos 2/4 menos 1/4 vai ser 1/4 elevado ao quadrado, dividido por 1/2. Pronto, agora eu tenho a divisão e a potência. O que eu faço primeiro? A potência. E conservo a divisão. Vai ser 1/4 ao quadrado. O que é 1/4 ao quadrado? É 1/4 vezes 1/4. 1 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Então, 1/4 ao quadrado é 1/16 avos, dividido por 1/2. Pronto, resolvi a potência, agora eu vou resolver a divisão. Como que eu faço divisão de frações? Conservo a primeira fração, 1/16 avos, vezes o inverso da segunda fração. Qual é o inverso de 1/2? É 2 sobre 1. Pronto. Transformei a multiplicação. Agora eu vou simplificar essa multiplicação. Dá para simplificar o 2 e o 16. 2 por 2, 1. 16 por 2, 8. Agora é só multiplicar. 1 vezes 1, 8 vezes 1, 8. Então, 1/8. Essa é a resposta da minha expressão. Então é isso, pessoal. Até mais.